aqui é interessante agora fazer uma abordagem mais freudiana, porque Freud traz em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma obra de 1921, salvo engano, como é que as massas se comportam diante das condições de liderança, né? de um ator, de um juiz, de um líder carismático, né? Porque, em regra, esses líderes são homens. Olha que interessante. Então, poderia sim também haver toda uma questão de defesa do Daniel Alves, que não foi o caso, né? Não foi o caso. E tem um outro texto importante do Freud que chama Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1931, né? O Freud aprofunda esse assunto da cultura e como a cultura exige que o sujeito renuncie às pulsões, às questões, né? Os sofrimentos que aparecem e precisam ter uma vazão, esse sofrimento. E aí esse mal-estar, ele é basicamente em virtude da questão da pulsão sexual e da violência, né? Pode se transformar em raiva e ressentimento. E essa raiva e ressentimento talvez se traduza numa acusação, num linchamento prévio, né? Esse texto do Freud, ele tenta responder, né? Porque, apesar de tantos avanços civilizatórios, a gente ainda atua com tanta angústia, insatisfação e tanta infelicidade nesse mundo. Essa ideia, né, da própria civilização que tenta nos proteger e organizar a vida coletiva, ela impõe restrições aos nossos desejos, que são os desejos mais profundos, como eu tinha mencionado, que é um ser humano mau, um ser humano violento, né, como uma condição humana e também uma condição sexual. Isso na sociedade gera um mal-estar. Por isso que, por Freud, o indivíduo nasce movido por pulsões, por energias, por questões as quais ele tende conter, mas essas questões são mais sexuais e de violência física. Então é preciso conter essas pulsões. E a cultura, então, né, ela aparece como um conjunto de regras, normas, vedações, proibições que limitam o gozo imediatamente, né, que restringe o gozo, que cerceia o sujeito de atuar na sociedade em favor da convivência, né? E a sexualidade, ela é particularmente visada porque é uma força muito potente e difusa ao mesmo tempo.